do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Um deles, ao ver-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Eram 10 leprosos, 9 judeus e um samaritano que vieram ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Pararam a certa distância, como prescrevia a lei mosaica. Prescrevia a lei essa distância para evitar o contágio de outras pessoas com a lepra. A lepra, que significa espiritualmente a alma em estado de pecado mortal. Se a lepra vai destruindo a carne, o pecado mata a alma e a devora, tirando-lhe as forças. O pecador fica assim distante de Deus, porque se afastou do Senhor pelo seu pecado. Esses 10 leprosos erguem então a voz. Erguem a voz porque estão a certa distância, prescrita pela lei, mas erguem a voz para mostrar também a grave necessidade em que se encontram. E erguem a voz unidos para mais facilmente mover a bondade e a compaixão de Jesus. É uma oração pública, pois Deus quer que rezemos não só individualmente o que é essencial, mas também publicamente. Devemos rezar igualmente em sociedade, porque Deus é o Criador não só dos indivíduos, mas das sociedades. Ao ter criado o homem como animal social, isto é, como ser que precisa de seus semelhantes para poder viver adequadamente. Clamam então esses 10 leprosos: Jesus, Mestre, tende compaixão de nós. Clamam Jesus porque Ele é a salvação deles. O nome Jesus, lembremos, significa Salvador. Pedem ao Senhor misericórdia, para que Ele os tire da miséria, dessa doença e desse sofrimento. Ao pedir misericórdia, reconhecem o poder de Cristo, homem e Deus. Chamam-no Mestre, pois nosso Senhor veio nos salvar pelo seu sacrifício e pela sua doutrina, pelos seus ensinamentos. O cristianismo, como dizem alguns, redondamente enganados, não é simplesmente uma série de fatos miraculosos. Ele é, antes de tudo, uma doutrina, e os milagres servem para confirmar a doutrina. Erro comum hoje é afirmar que nosso Senhor nada veio ensinar, mas apenas começar um vago sentimento religioso ou um certo movimento religioso. Nosso Senhor Jesus Cristo veio ensinar uma doutrina clara. Mestre, quantas vezes é chamado de mestre nas Sagradas Escrituras? Nosso Senhor responde então aos 10 leprosos: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Os leprosos, quando ficavam curados, deviam apresentar-se ao sacerdote para que esse declarasse a pureza deles. Nosso Senhor, ao dizer aos 10 leprosos para que se mostrem aos sacerdotes, afirma então que vai curá-los antes de que cheguem aos sacerdotes. E eles foram prontamente aos sacerdotes, acreditando que nosso Senhor Jesus Cristo iria curá-los. Demonstraram uma fé sincera, uma pronta obediência, além de grande confiança no Mestre. Ainda no caminho ficaram curados. Os 10 ficaram curados. Apenas um, porém, voltou. E foi justamente o samaritano. Voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se aos pés de nosso Senhor, que aproveita a ocasião para manifestar a ingratidão dos outros 9 que tinham sido curados. Ubi sunt,
onde estão os outros 9? Esse que voltou, ao agradecer a Deus, ao se prostrar diante de nosso Senhor, ficou curado não somente de sua lepra, mas teve a sua alma curada. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Era esse o objetivo de Jesus Cristo ao curar os 10, que pudessem ter a alma purificada, que se convertessem a Deus. São inúmeras as lições dessa parte final do Evangelho. Vemos que a cura lhes foi dada para que se convertessem a Deus, assim como tudo o que Deus nos dá é para que melhor o sirvamos. Devemos usar tudo o que temos unicamente para melhor servir a Deus. O fato de a cura dos leprosos e a volta do único estrangeiro, do único que não era judeu, mostra a difusão e a aceitação do cristianismo entre os pagãos, que se convertem a nosso Senhor, enquanto a maior parte dos judeus recusou o Salvador. Vemos que o samaritano volta glorificando a Deus em alta voz. Com alta voz tinha clamado pela cura, com alta voz agradece. É preciso ter o mesmo fervor para pedir favores a Deus e para agradecer por tudo o que Deus nos deu e dá. Quantas vezes existe grande fervor ao pedir, mas pequeno ou nenhum fervor ao agradecer a Deus. A grande lição do Evangelho de hoje é a gratidão que devemos ter para com Deus. Devemos ser reconhecidos a Deus pelos inúmeros benefícios que nos dá. Muitas vezes, quando tudo vai bem, esquecemos de agradecer a Deus ou agradecemos muito pouco. Quando as coisas vão mal, esquecemos que também as cruzes vêm das mãos de Deus. Esquecemos que também elas são graças e esquecemos de tudo o que Jesus já nos fez. E no lugar de glorificar a Deus, murmuramos. Quantas graças Deus nos dá e ficamos indiferentes, apenas nos lembrando de pedir mais graças, esquecidos de agradecer a Deus. Quantas graças de boa inspiração, de arrependimento, quantos benefícios na ordem temporal e espiritual. Quantas vezes nos livra de perigos e ciladas de todos os tipos, dando provas sem fim de sua bondade sem medida. Mas, em geral, somos dos 9 que não voltaram. Onde estão as nossas ações de graças dirigidas a Deus por tudo que nos deu e nos dá? Não está dito dos 9 que a fé deles os salvou, apenas daquele que voltou agradecido. Devemos agradecer e glorificar a Deus como fez esse samaritano leproso. Glorificar a Deus e agradecê-lo não tanto ou não somente com as palavras, mas sobretudo com as obras. Nossa gratidão a Deus deve ser mais efetiva do que afetiva. Nossa gratidão não pode ser um mero sentimento. A gratidão a Deus que deve encher a nossa alma, gratidão sobretudo pela misericórdia que até esse momento Ele tem exercido para conosco, deve ser uma gratidão manifestada com as obras, guardando a sua palavra, a sua lei. Gratidão efetiva a Deus em nossas orações e em nossas obras. Gratidão a Deus com toda a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.